Uma das coisas que eu acho muito legais do escritório, assim, que a gente manteve desde a origem, também o nosso DNA, sem querer, é o fato da gente fazer todo tipo de projeto, todas as escalas e todos os programas de verdade, assim, né? Desde uma casa de cachorro que a gente já fez para a Japan House, uma exposição chamada Architecture for Dogs, para o nosso cachorro de estimação, o Bartolomeu, que é do Lourenço, mas vive aqui no escritório. Então, essa ideia de fazer de tudo, né? Da casinha de cachorro ao edifício, do projeto urbano, a casa, hotel, a sede da empresa, é algo que a gente sonhava em fazer na faculdade, né? A gente achava interessante realmente poder trabalhar com todas as escalas, todos os programas, clientes diferentes. E também uma outra parte que eu acho legal é a coisa de fazer todos os materiais possíveis, todos os tipos de estrutura, né? Então a gente trabalha com madeira, com aço, com concreto aparente, alvenaria estrutural, o que pintar, o que o cliente quiser, até tijolinho aparente, e a gente topa, desde que tenha uma postura assim investigativa, seja do espaço, seja da técnica construtiva, da forma, enfim, de uma série de questões aí que permeiam cada projeto. Geralmente a gente tenta entender quais são as variáveis que a gente chama, que são as variáveis e condicionantes de um projeto, né? Então, você quer fazer sua casa, a gente olha a topografia, o tamanho do terreno, a legislação, o orçamento, né, disponível, os desejos do cliente, né, de forma objetiva, do tipo, precisa ter tantos quartos, sala desse jeito e tal, e abstrato também, é uma família que gosta de receber, é uma família que tem qual objetivo com essa casa, né, uma casa de veraneio, uma primeira residência, o que acontece? Tem árvores, né, tem uma série de questões que a gente tenta entender num primeiro momento, e daí a gente geralmente não começa a fazer o projeto imediatamente, adormece com isso, passa uma semana, deixa o subconsciente trabalhar um pouco para quando a gente sentar de volta os três, para dar o começo do partido, estudar possibilidades para esse negócio, a gente ter muito solidificado lá dentro todas as questões que permeiam isso, né? Como se fosse um problema matemático, entender tudo que é o problema para daí vir com uma solução. Nós acreditamos muito que a elegância e a perenidade de um projeto de arquitetura está ligado a essa solução, qual a solução que foi dada e o porquê de determinado problema, muito mais do que modismos, tendências, ou aquela época estava usando esse material e todas as casas ficam com a mesma cara, né? A gente acredita muito na solução arquitetônica como algo que é o que realmente importa. Por isso a gente acredita que é muito importante as pessoas não olharem só uma foto bonita no Instagram, mas lerem um pouco sobre o projeto, olharem as plantas e tal, para entender o porquê e o que foi feito nesse projeto. Ultimamente feito muitos prédios de grande porte. O Valente, por exemplo, é um edifício muito complexo, um dos mais complexos sendo construídos em São Paulo, talvez no Brasil, no sentido estrutural e de instalações. São triplexes e duplexes de escritórios, com cada um com uma planta diferente, mezaninos, varandas, e é um grande desafio estrutural que foi feito conosco junto com a Gama Z, que é nosso parceiro de cálculo estrutural para essa obra. Então, enquanto faz isso, faz uma expografia, né, faz a casinha de cachorro. O Metaverso foi um projeto, né, diferente de tudo que a gente já fez, porque ele não é feito para ser construído no mundo real em que a gente vive, né? Primeiro foi interessante para a gente fazer isso porque a gente nunca tinha feito nada do gênero, então é um olhar diferente e para uma coisa que é nova e que a gente queria saber como é que funcionava, né? Então, vamos lá, vamos entender, vamos brincar um pouco, vamos descobrir como é que funciona. E aí a gente tinha que tomar algumas decisões. Então, uma das decisões que a gente tomou junto com o pessoal da empresa era de que, apesar da gente estar num ambiente virtual e que você pode fazer qualquer coisa, a gente criou edifícios que são, de certa forma, bastante diferentes do que um prédio normal. Ele, ao mesmo tempo, é diferente das coisas reais, mas eles
tem a mesma lógica de um edifício normal. Então, um lugar que você entra, elevadores, apartamentos normais, que até a gente fez o projeto de interiores desses apartamentos, de algumas unidades, e tranquilamente uma pessoa poderia viver ali se aquela unidade fosse construída no mundo real, né? Então, a gente parte de coisas que são presentes no mundo real, mas a gente está num ambiente virtual que nos permite qualquer coisa, né? Então também foi interessante fazer um prédio em que a gente não precisa se preocupar com fundação, com lei da gravidade, né? Quero fazer um vão de 50 metros aqui, tudo dá, né? E ao mesmo tempo a gente também tem tido desafios no ramo hoteleiro, que é muito interessante, né? Para o arquiteto é muito legal fazer hotéis, assim, acho das coisas mais interessantes que tem, coisas que você pode mais se expressar e que as pessoas mais apreciam, né? Porque vão lá nos seus horários nas suas férias, horários de lazer, de conhecimento e coisas assim, são experiências diferentes do morar ou de comprar, né? A gente começou mesmo a entrar na questão hoteleira quando a gente participou de um concurso fechado como convidado para a Accor, para desenvolver um dos novos conceitos para os hotéis Ibis. Foi bem interessante, eles fizeram 3 concursos, um na Ásia, um na Europa e um nas Américas, fechados, né, com 20 concorrentes, e a gente fez a nossa proposta que parte desde o conceito do prédio e interligação com a rua, mudanças dos quartos, então a gente propôs quartos de 6 pessoas, a gente já tinha experiências próprias de viajar na Copa do Mundo e não dava para ficar todo mundo junto, quartos de 6 pessoas precisa ter 2 chuveiros, para as pessoas poderem não ficar uma fila de um monte de gente para ir no chuveiro, mas funciona para família, funciona para amigos, funciona para estudante viajar, a gente refez todos os lobbies, com um conceito diferente, mais moderno, dinâmico, ligado à cidade, com novas ofertas de alimentação. A gente ganhou isso daqui e esse virou um dos 3 padrões do mundo para a rede Accor, né? Não é só para as Américas, apesar de terem dividido por setores do mundo assim, qualquer investidor pode escolher um deles. E atualmente a gente está entregando um hotel em Boipeba, numa ilha de difícil acesso de materiais, então como chegam as coisas lá em Boipeba, né? Então o cliente falou, olha, eu vou construir eu mesmo com os meus pedreiros aqui locais e tem que ser tudo de concreto feito em loco, não tem concreteira que chega lá, não tem nada dessas coisas e tijolo, é isso que eu tenho. Legal, vamos fazer então. A gente fez, ele falou, quero todos os quartos iguais olhando para o mar. Pô, mas aí ficou um paredão, né, de quartos olhando para o mar que vai pegar quase o terreno inteiro. Ele falou, não, mas eu quero isso. Tá bom, então e agora? Ele falou, a gente apresentou o projeto, foi engraçado, ele falou assim, olha, a gente fez todos os quartos iguais, menos as varandas. Só que as varandas eram quase o tamanho do quarto, que eram as grandes varandas que ele queria para cada quarto. E aí todas as varandas são diferentes. A gente usou alguns elementos que se repetem, mas todas são diferentes. Todos os hotéis têm uma piscina, todos os quartos têm uma piscininha particular, uns têm uma rede em cima da piscina, tem uma mesa para sentar e tomar um vinho, vendo o pôr do sol, um lugar para deitar e tomar sol, e todos feitos de um jeito diferente. Algumas piscinas são um espelho d'água com buraco, outras estão em balanço, outras têm um vidro na frente, outras têm borda infinita, outros têm pergolados, outros desses são totalmente fechados por cobogós, entre uma luz filtrada, sempre com muita vegetação. Foi um grande desafio assim para nós e pior ainda para quem construiu. O Rogério, que é o proprietário, e o engenheiro que tocou a obra, sofreu, mas ficou muito bom. Em contrapartida a esse, que era uma coisa mais raiz no sentido construtivo e de dificuldades, a gente está fazendo um hotel ao lado de uma vinícola na Chapada Diamantina, que é muito interessante, porque é uma área enorme. Havia aí um paisagista dos Estados Unidos, especialista em resorts e grandes hotéis, que ajudou a fazer toda a implantação. Criamos lagos, pequenas colinas, quartos super generosos de vários tamanhos. Lá é uma área que é caatinga e meio cerrado. Usamos muito do local para fazer isso. Então lá tudo é arenito vermelho, que é uma pedra linda. Então a gente usou isso no projeto, nos revestimentos, deixamos as pedras lá. É difícil para o arquiteto que está acostumado a fazer, aqui tem um prédio, esse é o tamanho do terreno, constrói o máximo possível, eu quero uma casa, esse é o terreno, mas você chega num terreno que não tem fim, né? Onde você pode colocar esse hotel? Puta, daqui mais 1.500 metros para lá e mais 2.000 metros para lá, quer dizer, como fazer isso, né? Esse é um desafio sempre super interessante de ter. Dentro desse guarda-chuva de coisas que a FGMF realiza e tal, alguns dos nossos colaboradores são designers também, o que é uma coisa muito bacana, e a gente acabou se aventurando nisso
sem querer, né? Sem querer, meio incentivado pela equipe e tal. Então, quando a gente fez o padrão novo da Cora, a gente criou com a Tramontina uma cadeira que era barata e que tinha uma alça atrás para a pessoa pendurar a calça ou colocar a toalha ali, porque a gente sabia que o quarto era pequeno, tinha que ser um móvel barato, mas podia ser uma coisa bonita e interessante. Nessa mesma época a gente criou uma mesa para um cliente, que chama mesa que a gente chama de paliteira, às vezes tem vários pés, e essas duas peças foram premiadas em primeiro e segundo lugar do Museu da Casa Brasileira daquele ano, o que a gente falou, nossa, que honra, a gente nunca imaginou nem ser selecionado, quanto mais ganhar. Então foi um incentivo para a gente continuar a fazer coisas desse tipo. Teve um projeto muito interessante também, que era o stand do Pod. Pod é um edifício nosso que já está pronto, na Rebouças, que é um prédio de uso misto, primeiro aprovado na prova rápida de São Paulo. Um dos primeiros exemplos de ZEU, né, que é uma zona de eixo urbano, estruturação urbana. Mas antes de fazer o Pod, a gente foi contratado para fazer o stand do Pod. A gente não é especialista em stand, né? A gente já fez alguns. A gente sempre gosta de inovar em stand, é uma coisa difícil, porque ele é temporário, tem até verba para fazer uma coisa, mas a gente também nos incomoda muito fazer um mega stand, depois a pessoa vem, derruba tudo e joga fora, né? Um desperdício e tal de material, de objetos, de esforço, né? De mão de obra. Então a gente propôs um stand que era todo feito em andaimes, super andaimes na verdade, assim, maiores do que esses andaimes que a gente costuma ver na construção civil, com telas iluminadas. Aí o Estúdio Bijari fez toda uma programação de iluminação para nós, com quase uma instalação urbana, não só um stand. E depois foi desmontado, devolveram para o pessoal que aluga isso, e o gasto, né, com desperdício foi mínimo. A sustentabilidade é uma questão muito presente em muitos projetos nossos. A gente já passou por um momento de um certo frenesi em relação ao tema, e amores e ódios e tudo mais, e acho que chegou num momento em que a gente precisa lidar com isso de uma maneira muito natural e muito equilibrada. Ele é um dado do projeto de arquitetura, ele é um conhecimento adquirido e a gente não pode simplesmente lidar como se fosse um plus, como se fosse uma cerejinha no bolo. A gente não tem o direito de não ser sustentável, né? Lógico que se a gente olhar uma casa como a casa de subtração, que é toda feita de concreto, a gente precisa entender como esse concreto é extraído, de onde ele é extraído, para onde ele vai, para onde ele vem, que é um dos dados, né, um dos elementos que ajudam a gente a medir a pegada ecológica, o impacto, né, na cadeia de uma forma geral. Mas existem N outros elementos, né? A forma como a casa é implantada, a relação com o entorno, a eficiência energética da casa, porque essas casas todas, né, Lindote, Maracujá, a subtração, são casas que têm uma preocupação muito grande de iluminação e ventilação naturais, com proteção de insolação, com proteção contra aquecimento passivo, a própria relação da paisagem, toda a parte de conforto higrotérmico da construção, que fala-se pouco, né? A gente convenciona-se muito no mercado falar de sustentabilidade como se fosse a escolha de um material, né? Como se fosse a escolha de um conjunto, de um cardápio de materiais. Mas o desempenho da construção ao longo do tempo é absolutamente fundamental. O ciclo de vida dela conta muito mais do que o esforço ali na sua própria construção. Então, acho que tem que levar muito em consideração que a casa tenha um conforto ambiental para quem usa, que ela envelheça e seja utilizada por muito tempo, portanto o ciclo dela de vida seja longo, que ela consiga dispensar iluminação artificial, que ela consiga dispensar climatização, que ela consiga ter uma relação com a paisagem, com os vizinhos, com a vegetação, com os animais, né, com a fauna, com a flora, enfim, do local. Lógico que se a gente estiver falando de um espaço urbano, a gente precisa tentar, como é o caso do Maguás, né, lidar com a praça na frente, mas criar outros jardins suspensos e outras formas de verde que dialoguem com a cidade, tragam um componente vegetal importante, que ao mesmo tempo também possa atrair pequenos animais, que a gente possa criar uma rede mesmo de verde pela cidade, para uma cidade super cinza, né? Mas essas casas de fim de semana, elas já têm uma natureza ao redor. E a gente precisa ler as características dessa natureza, transportá-las para dentro do projeto para criar esse diálogo e criar uma arquitetura permeável. A gente não acredita em arquitetura com muros e fechamentos e coisas que vão gerar um desconforto para quem usa, uma intervenção deselegante, desagradável na paisagem, uma interferência no meio ambiente também ineficiente e agressiva, né? A casa ela precisa ser delicada nesse sentido. Acho que a gente tem que repensar a forma de projetar e como, né, incluir mais coisas que
são boas para sustentabilidade, mas são boas para a cidade, que vão se tornar a cidade mais segura, mais agradável para todo mundo e assim por diante.